Bom pessoal, hoje a gente vai fazer botões usando o Inkscape 0.47. O nosso objetivo são botões desse tipo aqui, que além de serem muito bacanas, eles são bastante práticos, porque a gente pode, antes de exportar para bitmap, uma imagem do tipo PNG, por exemplo, a gente pode alterar a cor sobre a qual ele está colocado e ter assim botões da cor que a gente precisa, sem precisar ficar modificando a estrutura do próprio botão, ok? Vamos ver como a gente faz isso. Muito bem, uma área mais clara aqui pra gente, mais limpa. Vamos começar com um retângulo. Esse retângulo nós vamos criar de qualquer forma, ok? E vamos alterar as medidas aqui na definição da própria ferramenta. Então, ó, largura, vamos fazer um de 70 inicialmente por 24. Essas medidas aqui, elas não são exatamente arbitrárias, elas são muito comuns tanto para web quanto para interfaces, ok? Então vocês podem até registrar mais ou menos essas medidas, que elas vão ser muito utilizadas. Deixa eu completar aqui o meu retângulo inicial. Eu vou colocar os cantos arredondados. Então, vê aqui, eu tenho raio X e raio Y, né? Não é raio gama e raio X, não. Ninguém vai virar Hulk. Então, ó, raio X, 3. Raio Y, também 3. Ok. Meu retângulo inicial está criado. Vou colocar uma cor aqui nele para diferenciar do próximo também, que eu vou fazer simplesmente duplicando. Vou colocar um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Vamos mandar para trás e vamos usar a própria ferramenta do retângulo para alterar as medidas. Vou colocá-lo com 72 de largura, eu vejo que aumentei 2 pixels, e vou aumentar também a altura em 2 pixels, então vai 26. Ok, seleciono os dois, venho aqui no dock de alinhamento, centralizo, muito bom. Vou repetir o procedimento, criar um retângulo mais externo ainda. Então vamos duplicar, mudar a cor para uma cor mais escura, enviar para trás, com a ferramenta do retângulo 74, aumentei 2 pixels, 28, aumentei 2 pixels na altura, centralizar. Maravilha. Observe um fenômeno que acontece quando a gente faz isso. Nas duas modificações que eu fiz de largura e altura do retângulo, eu mantive o raio em 3 pixels, tanto X quanto Y. E isso cria uma deformação visual, né? A gente precisa ajustar essa curva para que a coisa não fique assim, tão feia. Tem duas opções. A primeira é usando a ferramenta de edição de nós. Eu posso selecionar o retângulo intermediário, seguro a tecla Ctrl e arrasto aqui até encontrar uma sensação de continuidade. Se eu verificar o que eu fiz aqui agora na ferramenta de retângulo, vai aparecer que eu estou usando 3,588. Ou seja, se eu fizesse manualmente 3.6 ou 3,6, que é a vírgula que a gente entra aqui em português, né? Daria a mesma sensação. Ok? Vamos ver esse outro aqui como é que fica. Vou fazer com a edição de nós para a gente ter primeiro a sensação visual e segundo a medida que a gente pode passar a utilizar. Ó, aqui eu já consegui a sensação de continuidade. Vamos ver quanto que foi isso. Ó, 4023. Então, se eu fizesse 4 e 4, daria na mesma. O que eu costumo fazer, eu não gosto de ficar editando muito assim, não. Eu gosto de entrar os dados diretamente aqui nas definições. Então,
eu já mais ou menos sei que se o primeiro é 3, o segundo, se tem uma diferença de 1 pixel apenas, vai ser 3,5 e o terceiro vai ser 4. E assim, mais ou menos sucessivamente, porque aumentando muito a diferença, você vai ter que estudar outros valores. Bom, mas isso não importa agora. Vamos aproximar aqui o nosso botão que já está praticamente criado. Isso aqui já é um botão. Mas a gente gosta muito dos efeitos de reflexo, de profundidade, né? Então, como é que a gente pode atribuir uma certa profundidade? Vamos começar por esse retângulo mais externo que vai exercer o papel, na nossa ilusão aqui, de sombra. Então, vamos pegar um gradiente. Primeiro, vamos deixar ele preto e pegar o gradiente, segurando o ponto para que o deslocamento seja perpendicular. Aqui eu quero preto, vamos colocar 20%, e aqui eu quero preto também, só que 70%. Bom, não parece, mas isso já é a nossa sombra. Vamos selecionar, segurando nada, aqui a gente não precisa segurar nada porque estão desagrupados, mas enfim, vamos selecionar esse retângulo intermediário e vamos fazer com que ele seja um pouco mais claro do que o primeiro. Vamos colocar, por exemplo, um cinza, não, mais claro aqui. Eu coloquei esse cinza aqui que é o que? 10%. Ok? Vai servir mais ou menos como um chanfro no nosso botão. Não vou mexer no gradiente dele, vou mexer agora sim nesse interno, que eu vou fazer partindo de uma cor mais clara para uma cor mais escura. Então eu posso começar, por exemplo, com um branco, com um cinza mais escuro um pouquinho do que o outro, 20%, e terminar com outro cinza. Olha, ficou um botão bem bacana, bem classudo. O único problema desse tipo de botão é que ele é opaco. Deixa eu fazer um retângulo aqui para colocar como fundo, pode ser azul mesmo. Só vou tirar o arredondado dos cantos clicando nesse botão aqui da definição, ó, que é quando a gente tira os raios, ó, a gente zera esses raios. Tá vendo? Vamos jogar ele para trás. Vejam. Apesar de estar muito bacana, se eu quiser uma outra coloração, ou se eu quiser que essa cor do botão acompanhe o meu fundo, isso já não serve, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos manter esse botão do jeito que está. Se eu quisesse um botão azul aqui, só para vocês saberem, ó, eu posso começar, o trabalho que eu teria, começar, sei lá, com isso aqui, terminar com isso aqui, ou então, aqui para não ficar tão neon o negócio, né? Fazer esse tipo de azul, terminar com esse mais escuro. Aqui atrás eu não faria nenhum gradiente, né? Como nós não fizemos. Vamos colocar esse neonzinho. E a sombra eu não preciso mexer. De qualquer forma, daria um trabalho enorme estudar quais seriam as diferenças de cor. Bom, não nos interessa isso neste momento, mas é uma alternativa, né, que você tem à disposição. Vou duplicar esse botão. Opa, desculpe. Eu vou duplicar o botão para não ter que desenhar de novo. Então vamos lá, duplique.